o mercado imobiliário é pujante, o mercado imobiliário vai continuar pujante. O mercado imobiliário é o futuro para investimento de todos os segmentos da economia, tanto para o segmento pessoal, como para os grandes bancos, para todas as grandes fortunas. Então, nós vamos ter muitas oportunidades ainda daqui para frente. O meu papel aqui na Osher principal é, nesse momento, trazer os ativos que são os terrenos de incorporação, esses desenvolvimentos imobiliários e até ajudar em master plan de desenvolvimentos, onde a gente atue comprando esses ativos, co-investindo nesses ativos, ajudando esses incorporadores, atuando de uma maneira ativa, proativa, em oferecer uma solução para aquela área, para aquele desenvolvimento imobiliário. E também não só oferecer uma solução, mas também, se for possível, co-investir com eles nesses ativos, inclusive. Então, o nosso momento agora vamos buscar terrenos para incorporação. Esse é o principal ativo nesse momento. O relacionamento com os incorporadores é ponto-chave dessa minha chegada aqui na Osher, né? Hoje eu tenho a oportunidade de estar no stand aqui na Península do Insigna, um empreendimento da ASO que eu trouxe para esse relacionamento da minha vinda para cá. E nesse momento, a vontade é desenvolver, assim como aconteceu aqui com a ASO, abrir esse relacionamento para outros incorporadores do nosso relacionamento, do meu, do Renault, me aproximar cada vez mais dessa oportunidade, principalmente nas regiões que a gente está querendo desenvolver mais agora, interior de São Paulo propriamente dito, algumas regiões do sul e do sudeste. Então, assim, nesse momento agora, essa oportunidade de trazer esses ativos e esses incorporadores que têm esses ativos também, que queiram que a gente entre co-investindo, fazendo um trabalho onde a gente tem um olhar crítico para os terrenos que eles têm, é o momento da gente desenvolver essa aproximação de relacionamentos. Eu venho para a Osher para poder desenvolver uma nova relação de trazer oportunidades de negócios para os nossos aliados, né? Principalmente nos ativos iniciais, que são os terrenos de incorporação, porque a gente enxerga que nesse momento existe uma dor no mercado, que é a compra do ativo terreno, que é fundamental para qualquer processo imobiliário. E como a gente tem hoje uma visão, e eu tenho um relacionamento muito grande com os corretores com quem eu trabalhei e nesse momento estou me disponibilizando para que eles me passem esses ativos, para que eu possa analisar e esses ativos a gente conseguir oferecer para os nossos aliados de negócio. Então, não só a Osher vai receber os ativos para que a gente possa também avaliar, e a minha visão vem para completar esse desenvolvimento, mas também a nossa intenção é abrir novas áreas de desenvolvimento. Trabalhar esse desenvolvimento a partir da matéria-prima inicial, que é o terreno, né? Olhando a legislação urbana, desenvolvendo na condição junto com o nosso jurídico, saber os melhores ativos para o momento e entregando esses ativos depois para esses nossos aliados de uma maneira para que a gente se associe cada vez e fique mais presente dentro desta cadeia que a gente tem, desse ecossistema nosso. O mercado imobiliário é um negócio com o bichinho que te pica, né? E depois, quando você entra, é difícil você conseguir se livrar dele, né? Sair dessa paixão que a gente tem de estar atuando nesse mercado. Porque o mercado imobiliário é uma oportunidade de você realizar alguma coisa palpável, aquilo que fica, que você participa e você vê lá pronto, né? Então eu tive muitas oportunidades de desenvolver, participar de ícones do mercado. Isso me trouxe um prazer, né? Um prazer de poder atuar dessa forma, de poder ajudar essas pessoas. Eu até falo assim, é um gol mesmo. Eu imagino como um esportista quando faz um gol naquele estádio, né, lotado, quando você faz um empreendimento e você vende ele inteiro e você vê aquelas pessoas realizadas, como é gostoso de você poder participar dessa oportunidade, né? E o mercado imobiliário desse formato que a gente atua, principalmente no lançamento, todo mundo sabe que é uma venda de sonho, né? Mas esta oportunidade de você poder desenvolver essa relação e passar aquele desejo daquilo que você desenvolveu, participou e ver aquela família vindo ali acreditando naquilo que você coloca, naquele ativo que vai ficar pronto daqui a 3 anos, sonhando junto com você, desta oportunidade,
é uma coisa assim indescritível que a gente participa. Então, ter a Osher hoje, né, que é uma empresa que pensa nesse sentido, nesse momento, está apoiando as empresas, e eu tendo essa oportunidade de emprestar o meu relacionamento, e falei, puxa, que oportunidade que eu tive de ter tanta gente boa que me carregou de informações, carregou de desejos, de fazer coisas legais para o mercado. E essas coisas que a gente foi fazendo foram ficando prontas e a gente vendo que a cidade foi se transformando. Então é um grande prazer de você enxergar a realização financeira, a realização pessoal de um cliente. Hoje a gente tem enxergado que o mercado tem cada vez mais trazido atualização do produto imobiliário para o consumidor final. Eu falo assim, hoje, independente da faixa de renda que a pessoa esteja, se você fizer um produto normal, um produto como no passado, esse datado, né, que eu chamo, por exemplo, um produto que tem uma característica de você colocar, por exemplo, para o produto econômico, uma característica porque é um econômico, uma cor, uma determinada situação de fachada, hoje isso eu não acredito mais. Né? Independente da condição de engenharia que você tenha que fazer para aplicar um valor por metro quadrado mais em conta para aquele segmento, no caso popular, eu acho que você tem que fazer sempre um produto aspiracional. A arquitetura, que no Brasil era muito pouco reconhecida, passa a ser hoje o divisor de águas para o futuro. Porque um empreendimento que não tenha a capacidade de se demonstrar voltado para um futuro que a pessoa compra, invista e possa realizar no futuro, falar, esse empreendimento ele é atemporal, ele é um produto inovador e atualizado. Isso é muito importante. Então, todos os incorporadores com quem a gente conversa, que a gente tem se aproximado, eu percebo que eles têm uma preocupação muito grande de desenvolver um produto extremamente bem elaborado para o consumidor ficar satisfeito com aquilo que ele compra. Esta oportunidade de estar junto com os incorporadores, atuando nesse desenvolvimento deste projeto, traz para nós mais confiança de poder participar de todos esses ativos. Eu enxergo liquidez em todos os segmentos do mercado, né? Loteamentos, né? Populares ou não, né? Você pode fazer loteamento para produto econômico, você pode fazer médio e alto padrão, que é um grande investimento imobiliário. Você tem a oportunidade de, por exemplo, como eu falei para vocês, o estúdio que ficou muito, principalmente em São Paulo, né? E agora no Rio de Janeiro, está voltando a se aplicar esse tipo de tipologia. É uma grande oportunidade de investimento para complemento de renda, né? Porque hoje você enxerga a compra de um imóvel desse, você decora e coloca num Airbnb, numa plataforma, e hoje você tem uma saída desse imóvel numa renda muito maior que você alugava no formato de locação tradicional. Então, assim, existem inúmeras possibilidades para todas as tipologias. 2 dormitórios e 3 dormitórios é o produto chave da classe média. As pessoas que têm família precisam de 2 ou 3 dormitórios. E quando a pessoa ascende na vida, né, que ela quer falar para a família, olha, eu cheguei lá, eu atingi o ápice, meu ápice profissional, ela merece um imóvel de 4 dormitórios, uma casa bem localizada, um imóvel com uma arquitetura diferenciada. Até faço aquela brincadeira, né? Um apartamento para matar o cunhado de inveja, que ele chega lá e fala, opa, isso aqui... Então, assim, isso traz para as pessoas o desejo de compra. Então, assim, lógico que o imóvel da família, né, que é a família tradicional, né, ela acaba trazendo uma velocidade constante, né? Os programas habitacionais, o financiamento imobiliário, ele ajuda, né? É um mecanismo de compra e de investimento seguro, né? Porque hoje todos os mecanismos jurídicos nos ajudam a trazer para o consumidor segurança para comprar na planta. Então, a gente tem, assim, eu digo assim, eu sou um apaixonado pelo mercado e eu digo que o mercado imobiliário não só é uma grande oportunidade, como a gente vem participando de diversos lançamentos imobiliários que a gente enxerga, velocidade de venda de 60%, 70% no dia do lançamento para todos os segmentos, não só para o produto econômico. Apartamentos de alto padrão agora, recentemente em São Paulo, com um valor por metro quadrado de 60 mil, 70 mil reais por metro quadrado, sendo vendido de uma maneira muito rápida. O mercado imobiliário de São Paulo é dinâmico, né? O mercado de São Paulo é um maior mercado da América Latina. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de receber pessoas de fora do Brasil, quando chegam em São Paulo, é aquele impacto, né? Aquela coisa
que você fala, nossa, que é grandioso, e eu vejo assim, ilimitado. Muitas pessoas falam, mas o mercado está chegando no limite de vender estúdio. Eu falo, puxa, a pessoa não entende muito de mercado, porque o comportamento humano do consumidor, principalmente, como eu falei, do comprador, todo brasileiro, principalmente, tem o desejo de comprar um imóvel para morar ou para investir. E em São Paulo, e no Brasil como um todo, não existe um imóvel por população economicamente ativa. É muito fácil de entender demanda, né? Porque eu mesmo quero ter inúmeros imóveis, eu quero ter renda imobiliária. Eu acho que muitas pessoas querem ter esta oportunidade de ter a renda imobiliária, né, como um complemento para a vida. Então, como a gente não tem um imóvel por pessoa economicamente ativa, você ter a oportunidade de oferecer um investimento imobiliário em São Paulo ou para morar, né? Ou a pessoa pensa em morar e depois ela fala, poxa, comprei um imóvel, ganhei dinheiro, eu não conheço na minha vida, não é um trocadilho, uma pessoa que comprou imóvel e perdeu dinheiro com imóvel. Eu acho muito difícil a pessoa perder dinheiro com imóvel. Imóvel sempre valoriza. Eu estou no mercado há muito tempo, passei por diversas crises, hoje a gente está num momento um pouco mais delicado, um pouco mais de ausência de crédito, mas eu enxergo isso de uma outra maneira, eu enxergo como uma oportunidade. É uma grande oportunidade a pessoa adquirir imóvel nesse momento, porque quando a gente faz a conta do imóvel em dólar, o imóvel tem uma capacidade de valorização enorme. E sempre o imóvel foi um ativo que eu escuto, será que chegou no limite da valorização? Não, não chegou no limite da valorização. Até porque a gente conhece outras grandes metrópoles, como São Paulo, que os ativos são, às vezes, 4, 5 vezes o valor que a gente comercializa aqui. E não só em São Paulo é uma grande oportunidade. O interior de São Paulo é uma grande oportunidade. O Brasil é uma grande oportunidade, né? Hoje você enxerga o Nordeste se desenvolvendo de uma maneira brutal, né? No sul do Brasil hoje, a gente enxergou esse desenvolvimento que teve em Santa Catarina, Curitiba, Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre. E hoje a oportunidade de compra não só de pessoas da própria região, paulistas comprando na região de Balneário de uma maneira muito forte, e também pessoas, né, argentinos comprando muitos ativos na região de Santa Catarina, mesmo Porto Alegre. Então hoje o Brasil é uma grande oportunidade, é um celeiro de oportunidades, né? É um celeiro de oportunidades. Então, como é um celeiro de oportunidades, e eu até falando com o Renan, eu brinco, falei, eu não consigo enxergar um lugar que eu não vejo alguma coisa construída. Eu acho que sempre o imóvel tem alguma vocação, ou para uma fazenda, ou para um ativo industrial, ou para um ativo loteamento para incorporação, ou loteamento para moradia. Então sempre vai ter uma vocação para aquele ativo. E a gente está aqui para ajudar os nossos aliados de negócio realmente enxergar essa vocação, aprimorar essa capacidade e esse olhar para a gente poder ter, numa análise crítica positiva, de como que a gente pode chegar para fazer o melhor produto para o consumidor final e ter a melhor velocidade de vendas. A minha trajetória profissional começa em 1983, começando a trabalhar em banco, mas logo em seguida, por causa da questão do apelo comercial, acabei indo para o mercado imobiliário com 19 anos de idade. Eu digo que a minha formação principal é o mercado imobiliário, porque comecei como corretor e nesse desenvolvimento de vida, né, tive uma oportunidade de ter muitos mentores que me ajudaram muito nesse processo. Então a minha formação inicial foi vender loteamentos, desenvolvimento urbano para loteamentos. Logo em seguida eu percebi que eu queria aprender mais e com 19 anos, praticamente com 19 para 20 anos, eu fui para Lopes Consultoria de Imóveis. E lá realmente foi a minha escola, começando na Lopes. E como corretor, nessa época, a gente tinha que desenvolver uma venda casada muitas vezes com um consórcio. Era uma oportunidade diferente de atrair o cliente, porque naquela época não existia financiamento imobiliário. Uma dificuldade grande, né? Então isso trouxe para a gente uma musculatura para aqueles profissionais que estavam lá. E naquele momento, por essa relação que eu tive, pelas oportunidades que eu tive com os mentores com quem eu participei naquela época, eu acabei indo para a área de atendimento e desenvolvimento de produtos. E lá comecei como gerente e fui diretor e fiquei então na Lopes pelo período de 11 anos. O papel da imobiliária naquele momento era muito diferente do papel da imobiliária hoje. A imobiliária fazia uma espécie de consultoria para todos aqueles incorporadores
E nessa consultoria, que principalmente nós fazíamos pesquisa, desenvolvíamos os produtos, por isso que na área da Lopes que eu trabalhei chamava desenvolvimento. Então eu tive grandes oportunidades de atender Gomes de Almeida Fernandes, que na época depois virou Gafisa, tive a oportunidade de atender a Company, que depois virou Brookfield, e essas empresas com esses mentores que eu tive de vida, né? Dr. Odair, Dr. Ivo Alves da Cunha, o Gilberto Benevides, o Walter Lafemina, eu procurei e falei, essas pessoas eu quero seguir, eu quero me aproximar dessas pessoas, porque essas pessoas vão trazer para mim uma bagagem que é melhor do que qualquer universidade. E assim eu fiz, atendendo essas pessoas, desenvolvendo os empreendimentos para eles, e nesse desenvolvimento que eu tive, tive uma oportunidade logo em seguida de ser convidado para participar de uma empresa chamada Fernandes Mera, uma grande imobiliária. No meu ingresso da Fernandes Mera, fui convidado pelo Gonçalo, filho do Fernandes, né? E grandes mentores da minha vida também, pessoas que eu sigo e admiro muito. Essas pessoas me deram a oportunidade naquele momento também de dirigir esse desenvolvimento dentro da empresa. E lá eu me desenvolvi um pouco mais, porque além de ser diretor, depois um pouco mais na parte final dessa minha trajetória lá, eu fui vice-presidente da empresa, onde eu tive a oportunidade nessa jornada de atender diversos incorporadores também, e não só em São Paulo, mas também no interior de São Paulo, em Curitiba, no Rio de Janeiro, em outras praças. E ali eu não só fiz, como eu falei para vocês, o desenvolvimento de produtos, como também dirigi equipes. E foi um grande aprendizado, porque eu digo, a maior vantagem que você tem de trabalhar em uma organização como uma imobiliária deste porte é você gostar das pessoas, gostar do cliente, gostar de desenvolver produtos para que a gente possa atrair os clientes para o sonho deles ser realizado. Nessa trajetória foi mais de uma centena de empresas que a gente desenvolveu relacionamento, fazendo principalmente esta aproximação do cliente, porque como a gente tinha o canal de clientes do nosso lado, a gente conseguia entender um pouco melhor o mercado e nesse entendimento oferecer para os compradores e para as próprias incorporadoras uma ideia daquilo que estava acontecendo real time, né? Dentro do momento do mercado que a gente vivia, com todas as dificuldades que o Brasil tem, né? Então foi uma grande jornada, uma aprendizagem incrível, e mais recentemente eu decidi sair e ir para a área de incorporação, né? Vendendo principalmente, desenvolvendo uma relação com os incorporadores para oferecer novos negócios, terrenos de incorporação, desenvolver empreendimentos que a gente tenha a oportunidade de agregar valor no negócio, porque nesta minha jornada anterior também, o que eu percebi que o aspiracional, né, a vontade do cliente está hoje principalmente sendo desenvolvida cada vez mais, e a gente teve a oportunidade de desenvolver bairros inteiros, né, em São Paulo. Então, fazer um trabalho onde a gente trazia pessoas que não pensavam em morar naquela região. Então, essa especialidade de enxergar uma área, de enxergar uma pessoa morando naquele lugar, é uma coisa que eu adquiri junto com essas pessoas maravilhosas com quem eu tive a oportunidade de me relacionar, né? E mais recentemente, né, junto com uma oportunidade que veio para eu poder fazer uma incorporação, eu conheci a Osher, conheci o Renault e a equipe dele, o Richard, o Adriano, pessoas maravilhosas que me acolheram de uma maneira incrível, né, vendo um valor naquilo que eu podia levar para a empresa, principalmente nesse conhecimento que eu tenho do mercado, né, desse olhar que eu tenho com relação a ver o terreno, desenvolver uma visão do que cabe naquele lugar, como ele poderia desenvolver uma melhor forma de comercializar aquele produto, né? E nesta jornada eu estou hoje ingressando nessa empresa maravilhosa com uma visão de oportunidade para que eu possa desenvolver essa relação desse meu olhar imobiliário, trazendo para a Osher uma avaliação dos ativos que vem para ela, dos aliados de negócio que ela tem, que tem negócios que muitas vezes eles não entendem uma vocação e eu posso ajudar a encontrar uma vocação para aquele ativo que está vindo para nós, né? Então eu estou enxergando isso uma grande oportunidade. Meu nome é Vinícius André Vieira Leite, tenho 56 anos, atuo no mercado imobiliário há 37 anos,
Sou casado com a Flávia, tenho a Laura e a Júlia, minhas filhas maravilhosas, e o que eu gosto mesmo são de pessoas, né? Eu gosto mesmo de estar perto de pessoas, me relacionar com as pessoas.